Então, como a Marta muito gentilmente me apresentou, né, eu sou Letícia de Oliveira, orientadora dela, com muito orgulho, e sou professora titular aqui do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense e faço parte desse laboratório que eu queria falar bem rapidinho com vocês, o Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, que nós carinhosamente chamamos de LabNEC. Esse laboratório é coordenado por mim, pela professora Mirtes Pereira, que vocês acabaram de ouvir, né, a atual coordenadora do curso, e pela professora Isabel Davi, que vocês vão ter a chance de escutar mais para frente aí no curso de verão. Então, é um laboratório que estuda humanos, né, comportamento em humanos, e a gente, para fazer esses estudos, a gente tem diversas metodologias, uma delas é o uso de escalas psicométricas, a gente também mede sinais psicofisiológicos, como, por exemplo, frequência cardíaca, a condutância da pele, eletromiografia, e trabalha também medindo a atividade cerebral, tá? Então, com duas metodologias principais, o que a gente chama de ressonância magnética funcional, ou fMRI, a sigla em inglês, e EEG, eletroencefalografia, tá? Então, só para dar um panorama geral sobre o laboratório. A gente tem diversas linhas de pesquisa, mas hoje eu vou comentar um pouquinho mais com vocês, foi o pedido do pessoal do curso de verão, sobre a inteligência artificial aplicada à neuroimagem, né, como a Marta comentou. Então, eu vou falar um pouquinho de decodificação de traços de personalidade, né, o que nós temos nesse sentido, e vulnerabilidade a transtornos mentais. Bom, o primeiro ponto que eu queria chamar muito a atenção de vocês, né, que estão no começo ainda da carreira científica, é que os trabalhos disruptivos e mais na fronteira do conhecimento, em geral, né, não é uma regra absoluta, mas em geral eles envolvem um time, uma equipe extremamente internacionalizada e multidisciplinar. Então é o nosso caso, vejam vocês, a gente tem a colaboração, teve durante esses 10 anos, que eu vou apresentar para vocês, da professora Mary Phillips, da University of Pittsburgh, da Janaína Mourão Miranda, lá do Computer Science, da University College London, e aqui nós do LabNEC, então eu estou aqui, a Mirtes, a Isabel, o Orlando, a Tayane, que está da computação e que está vindo agora trabalhar com a gente. Então, o que eu quero dizer com esse slide para vocês? Vejam que tem o pessoal da psiquiatria, tem o pessoal das ciências da computação, tem os neurocientistas, né, que somos nós, cada um com a sua contribuição acaba gerando trabalhos que trazem talvez mais possibilidades, né, porque são diferentes backgrounds para gerar novas perguntas e interpretações. A gente tem defendido muito isso na ciência. A diversidade em diversos níveis, diversidade de áreas de conhecimento, diversidade de gênero, de raça, né, a gente acha que esse princípio da diversidade ele é muito importante. Por que a gente estuda doenças mentais, transtornos mentais? Primeiro, porque são frequentes, há estimativas de que aproximadamente 1/3 da população mundial vai ser diagnosticada com algum transtorno mental em algum momento da sua vida, né, isso é bastante gente. São, em geral, incapacitantes, elas trazem um prejuízo emocional, um prejuízo no trabalho, né, bastante representativos, em geral iniciam cedo, o que também é um problema, porque em geral são doenças crônicas, né, que vão a vida inteira. Geralmente começam no final da adolescência ou no começo da vida adulta. E tem pouca ainda, infelizmente, tem pouca resposta ao tratamento, seja psicológico ou psiquiátrico. Dito isso, eu faço a ressalva de que avançou muito nos últimos anos, né, então nós já temos hoje um cenário para os transtornos mentais muito melhor do que tínhamos há 20 anos atrás. Mas ainda assim é uma grande questão. E uma coisa bem interessante que está colocada na literatura, é que em muitos transtornos mentais, alterações no cérebro aparecem com até décadas de antecedência aos principais sintomas. Então eu coloquei aqui um exemplo, mas tem vários na literatura. Então, a princípio, antes do aparecimento dos sintomas, parece que há sinais no cérebro que podem demonstrar, né, que podem sinalizar essas vulnerabilidades. Então essa figurinha aqui é para ilustrar isso, então imaginem que esse seja um cérebro normal, né, aqui você começa a ver algumas alterações, mas antes do aparecimento dos sintomas, os sintomas não apareceram e o diagnóstico só aconteceu, né, quando você já tem uma alteração cerebral mais significativa. Então é possível, e a ideia toda de utilizar a inteligência artificial, né, para esses exames de neuroimagem, é fazer a detecção precoce.
Então, qual que seria a grande questão aqui, né? Eu coloquei: é de extrema importância a detecção de biomarcadores que sinalizem risco ou vulnerabilidade individual de desenvolver um transtorno mental. Então, a intervenção, e por que tudo isso? Porque se eu consigo fazer a detecção precoce, eu posso fazer uma intervenção precoce também, que pode estabilizar, melhorar os sintomas ou até impedir o aparecimento desse transtorno mental. Então essa é uma ideia defendida, no mundo todo, um símbolo dessa defesa é o projeto que a gente chama do RDoC, do NIH, que é uma das principais agências de financiamento do mundo, é uma agência americana, e eles estão com essa ideia, então, de procurar biomarcadores, que seria encontrar uma assinatura cerebral, por isso que eu coloquei aqui um fingerprint, né, como se fosse uma digital, que sinaliza vulnerabilidade para os transtornos mentais. Para quê? Para permitir uma intervenção precoce. Como que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente tem já no mercado, e nos últimos 20, 30 anos, a gente tem técnicas de neuroimagem que evoluíram muito. Hoje a gente tem máquinas de 7 Teslas, né, com um alto poder de resolução. Então, aqui tem exemplos de imagens de ressonância magnética anatômica, análise de conectividade, que é muito importante, né, porque mais do que saber o que está alterado no cérebro, é como esse cérebro se conecta, como as regiões cerebrais se conectam, análises, então, de conectividade anatômica, eu coloquei aqui funcional, e a gente, particularmente, estuda essa medida, né, ressonância magnética funcional, principalmente porque é um método não invasivo e não envolve nenhuma radiação, envolve princípios físicos básicos da matéria, pode ser repetida muitas vezes, tem uma boa resolução espacial, e, na verdade, ela quantifica mudanças no nível de oxigenação sanguínea. Então, é importante deixar claro que a ressonância magnética funcional, ela não mede a atividade cerebral per se, né, por si. O que ela mede é uma relação de hemoglobina e oxihemoglobina, ou seja, um maior aporte sanguíneo a uma determinada região cerebral, que acaba sendo uma inferência indireta de maior atividade cerebral, tá? A gente pode discutir um pouco isso melhor se ficar alguma dúvida. E é muito curioso, porque apesar de todos esses avanços que nós temos visto nessas técnicas de neuroimagem para o entendimento do cérebro, a transposição desse conhecimento na prática clínica, especialmente na psiquiatria, ainda é muito limitado. Então, imaginem vocês, você vai no cardiologista, muito provavelmente, além do exame clínico e da experiência clínica desse médico, que é fundamental, ele vai ter algum apoio de sinais biológicos no diagnóstico, ou seja, pelas taxas sanguíneas de triglicerídeo, colesterol, ou porque ele vai fazer um teste de esteira, ou ele vai fazer, né, um eletrocardiograma. Então, ele tem diversas fontes de apoio para o diagnóstico. O que acontece com a psiquiatria é que, basicamente, a psiquiatria tem a experiência do médico, que não é pouca coisa, né, mas enfim, ainda poderia ser muito melhorada, e no máximo testes psicométricos que indicam, uma suspeição de algum, tipo de transtorno, tá. Então ainda é muito pouco, a psiquiatria não conseguiu utilizar ainda de maneira prática os testes de neuroimagem para o auxílio no diagnóstico. E por quê? Então tem algumas possíveis respostas, uma delas é que os transtornos mentais, eles envolvem mudanças muito sutis nos circuitos cerebrais, então é diferente de uma doença neurológica, como Parkinson e outros, que você consegue ver até na anatomia do cérebro, né, algumas alterações muito nítidas. No caso aqui, só para mostrar para vocês, né, esse é um resting state, quando a gente coleta o sinal de ressonância magnética funcional no repouso. A pessoa entra na máquina e você só coleta enquanto ela não está fazendo nenhuma atividade. Vejam que indivíduos sem diagnósticos, com esquizofrenia e com transtorno bipolar, no fundo, eles apresentam um padrão de ativação muito semelhante. É claro que você consegue ver alguma diferença, esse trabalho viu diferença, mas as mudanças são sutis. Então, esse pode ser um primeiro problema, né, de aplicação dessa metodologia, desse tipo de abordagem, né, da neuroimagem, para ajudar no diagnóstico dos transtornos psiquiátricos. A outra questão é que, em geral, os resultados de neuroimagem, eles são realizados por comparação entre grupo. Então, o grupo A tem transtorno bipolar, e o grupo B é um grupo sem essa patologia, sem o diagnóstico dessa patologia, né, então como está aqui.
E aí a questão típica é, quais as áreas relacionadas com uma determinada condição experimental ou com uma determinada doença? Então, grupo A, paciente com transtorno bipolar, grupo B é paciente normal. E aí você vê, né, encontrar o contraste dessas duas informações, você vê, por exemplo, que a amígdala, que é uma região muito importante para o processamento emocional, pode estar alterada dependendo da patologia. Só que isso não é um resultado individual, isso é um resultado de grupo, né, então dificulta também a utilização a nível individual na clínica. E a outra questão que não é menos importante é que os transtornos mentais, eles são extremamente heterogêneos, né. Então no mundo real, o que que a gente vê? Que você tem de controles a pacientes, mas você tem uma gama, tanto os controles são muito variáveis entre si, e os pacientes mais ainda. Então, por exemplo, o autismo, muitas vezes a gente sabe que é uma classificação um pouco arbitrária, que há muitas diferenças ali, né, diferentes tipos de autismo, assim como esquizofrenia. Então essa característica heterogênea dos transtornos mentais também dificulta um pouco a utilização da neuroimagem. Mas como que a inteligência artificial pode contribuir, né? Então isso que eu queria colocar um pouquinho aqui para vocês. Então, contribuições da IA. Primeiro, lembra que eu disse que os transtornos mentais envolvem mudanças sutis? Bom, a boa notícia é que as metodologias de inteligência artificial, elas justamente conseguem, elas são melhores do que as análises tradicionais, porque elas capturam mudanças pequenas, sutis, no padrão de ativação cerebral. Por quê? Porque elas fazem uma análise multivariada, né, que eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco mais. E essa análise, ela é mais sensível para detectar um padrão que é espacialmente distribuído, né, e olhar, ó, esse padrão todo de ativação é um pouco diferente entre esse grupo e esse, né. Então, a IA, ela tem essa capacidade de ser mais sensível a mudanças sutis. O segundo ponto, bem importante, é que os resultados em neuroimagem fornecem dados não a nível de grupo, mas sim a nível individual, né. Então lembra que eu falei que esse era um problema? Olha, os resultados em neuroimagem fornecem dados a nível de grupo e não individual, né. Eu tinha levantado isso como um problema. E as metodologias de IA aplicadas à neuroimagem é o contrário, elas geram dados, individuais, tá. Então a gente tem uma capacidade de predição por indivíduo. E o que que é machine learning, né? O que que um dos principais, vamos dizer, uma das principais metodologias utilizadas na área da inteligência artificial? Na verdade, machine learning ou aprendizado de máquina é considerado uma sub-área da inteligência artificial. É um campo do estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Então, na verdade, a gente tem duas possibilidades aqui, uma que a gente chama de supervisionada, onde a gente dá os labels, a gente dá os rótulos, e uma que é unsupervised, que é não supervisionada. A gente não diz nada sobre os dados e deixa o algoritmo encontrar algum agrupamento que faça sentido. Eu vou falar mais da abordagem supervisionada, tá? Então vocês estão vendo essa pessoa aqui, que está ensinando aos computadores, né, algumas regras. Então, na verdade, machine learning funciona muito como o nosso cérebro também funciona, através de exemplos. Você não explica para uma criança, por exemplo, o que é uma mesa, né, mas de tanto ver mesas, né, que tem um tampo, tem 4 pernas, de tanto ver isso na sua vida, de tantos exemplos, né, e a associação de que aquilo é para comer, para que serve, que o nosso cérebro, já desde criança, vai aprendendo que aquilo é uma mesa e que para que aquilo serve, certo? E mesmo pequenas variações de mesa, tem mesas muito diferentes, né, que nem parecem mesas, ainda assim você consegue, né, extrapolar que aquilo é uma mesa. Então, machine learning funciona um pouco assim, você ensina o algoritmo através do fornecimento de muitos exemplos de uma determinada categoria. Então como eu vou mostrar para vocês, eu forneço muitos exemplos da categoria A e muitos da categoria B. E agora eu pego um outro exemplo que ele não viu, um exemplo novo, e pergunto: "Algoritmo, você é capaz de acertar se esse objeto é da categoria A ou B?" Tá? Então eu vou explicar um pouquinho melhor esse conceito. Bom, vocês sabem que machine learning tem diversas aplicações, né? As estratégias de recomendação na Netflix e na Amazon, propaganda, tem questões éticas que eu vou discutir com vocês no final também, para finanças é super utilizado, reconhecimento de face, de objetos, de dígitos e análise de neuroimagem, que é o que a gente vai falar agora. Na verdade, ela é considerada
pelo Fórum Econômico Mundial e por diversas organizações internacionais como uma área estratégica. Os países que dominarem inteligência artificial provavelmente terão um bom desenvolvimento no futuro. Por isso que é tão importante que a gente, com todas as críticas que possamos ter, né, a inteligência artificial, mas que a gente no Brasil desenvolva essa metodologia. Então, como é que ela funciona? Então, basicamente, é a descoberta de similaridades nos dados usando um algoritmo computacional. Como assim? Então, eu forneço para o algoritmo uma série de exemplos de treino. Então, vejam aqui, 0, 1 até 9, né? Com diversas caligrafias, grafias diferentes. E dou um rótulo, dou um label. Isso aqui é 0, isso é 1, isso é 2, isso é 3. E eu dou tantos exemplos para esse algoritmo computacional que ele acaba aprendendo uma função que a gente chama de função F, que é capaz de fazer uma predição para um novo exemplo. Então, quando eu dou agora um exemplo de teste que nunca foi usado no treino, e eu uso essa função F de predição, eu consigo dizer, olha, eu não, né? O algoritmo computacional consegue dizer, isso provavelmente é um 3, tá? Então, é com base nesse padrão de similaridade que os algoritmos aprendem. E são capazes de fazer, né, extrapolações, predições. Aqui um pouquinho mais na nossa área, né? Então, só para dar o conceito clássico para vocês. A metodologia de reconhecimento de padrões, que é a que a gente usa no grupo e que é também uma sub-área aí do machine learning, né? Aprendizado de máquina, é a descoberta de similaridades nos dados através do uso de algoritmos computacionais, isso que eu acabei de falar. Então, esses padrões de similaridade são utilizados como critério para classificar os dados em diferentes categorias. Então, eu tenho, por exemplo, né, no treino, eu dou centenas de imagens de atividade cerebral de pacientes e centenas de imagens de atividade cerebral de controles, de pessoas que não têm diagnóstico. O algoritmo computacional vai fazer, através do reconhecimento de padrões, vai criar uma função de predição, né, como vocês estão vendo aqui, de tal forma que se eu tenho um novo sujeito que nunca foi utilizado no treino, só com base na ativação cerebral desse sujeito, eu sou capaz de dizer, por exemplo, se ele né, eu utilizo a função de predição que eu treinei, e eu sou capaz de dizer se ele é um sujeito controle ou se é um paciente. E isso é importante, lembra que eu disse para vocês, isso é uma predição individual. Como é que funciona, assim, dando uma ideia mais intuitiva para vocês, em neuroimagem? Então, em geral, quando a gente trabalha com neuroimagem, o cérebro é dividido em voxels, que é como se fossem pixels, mas com 3 dimensões, né? Então, vocês estão vendo, são centenas de milhares, às vezes, de voxels para cada imagem cerebral. E cada imagem cerebral dessas, né, cada voxel, ele tem um valor numérico. Esse valor numérico pode ser muitas coisas, pode ser o nível de substância cinzenta que tem aquele voxel, ou pode ser, né, um valor numérico que representa alguma atividade cerebral. A gente, quando usa a ressonância magnética funcional, a gente usa o que nós chamamos de sinal Bold, que é um sinal que representa a relação óxido-desoxi-hemoglobina, e quando eu tenho aumento do sinal Bold, a interpretação indireta é de que eu tenho aumento da atividade cerebral. Então, esse valor 2, hipotético, poderia ser um valor que representa um determinado valor de sinal Bold que representa uma medida indireta do sinal cerebral, né? Porque a desoxihemoglobina é paramagnética, então, quando você muda essa relação, você muda esses valores. Maior oxigenação para uma determinada região cerebral, muda essa relação, aumenta o sinal Bold, e eu faço a inferência de que houve maior atividade cerebral. Então, a gente vai transformar esses voxels, que a gente chama de uma matriz de input, né? A gente vai transformar, então, todos esses valores vão virar uma matriz de input que eu vou dar para o algoritmo, né? Para que ele faça o aprendizado. Botando um exemplo ainda mais hipotético, né? Suponha que eu tenha aqui... Suponha que eu tenha aqui essa matriz de dados de pacientes e que eu tenha aqui essa matriz de dados, né, de controles. Obviamente, né, isso aqui é um exemplo exagerado, não é real, se eu desse um novo sujeito, vocês provavelmente classificariam esse sujeito como paciente, tá? Então, é mais ou menos isso que o algoritmo faz, né, através do padrão de toda atividade, que é capaz de fazer uma predição baseada apenas no cérebro e uma classificação desse novo sujeito.
e o desempenho do modelo é medido pela acurácia, quantas vezes ele acerta, né? Aqui, para dar um exemplo disso mais detalhado, suponha que eu tenho, então, paciente, classe 1, classe 2, pode ser paciente e controle, e que o cérebro tenha só 2 vóxeis, né? O hemisfério direito e esquerdo. Eu faço a projeção dessa atividade, então o que eu vejo aqui é a relação entre os vóxeis, tá? Então, 4 e 2. Eu faço essa projeção para vários sujeitos aqui da classe 1, e faço também para a classe 2. E aí não fica difícil, nesse plano cartesiano, eu traçar aqui uma reta, né, que separe esses dois. Essa solução não é única, cada algoritmo, né, há vários algoritmos diferentes, então cada algoritmo vai achar diferentes soluções, mas se eu tiver um novo sujeito, eu posso dizer, dependendo de onde ele se localiza nessa relação aqui, se ele é paciente ou se ele é controle. É óbvio que isso aqui eu estou considerando que o cérebro tem só 2 vóxeis, ele na verdade tem milhares de vóxeis. Se ele tivesse 3, seria um plano, como ele tem milhares, é um hiperplano, a gente nem consegue visualizar, né, esse hiperplano, como é que seria aqui, mas esse hiperplano que eu avalia, então, a relação de atividade entre os vóxeis, é o que o algoritmo faz para criar a função de decisão. E além de classificação, eu posso fazer regressão também. Então, eu não só classifico se é sujeito, se é controle ou paciente, mas eu posso classificar, posso predizer, com base na atividade cerebral, se eu tenho, qual é o score, por exemplo, de ansiedade. Então, aqui, se eu pego 2 vóxeis, né, indo naquela mesma nossa lógica, 4 e 2, né, um exemplo hipotético, eu consigo criar uma função de predição que vai minimizar, que vai tentar achar aqui qual a provável, depois do treinamento, qual é a provável pontuação de um novo sujeito. Então, essa função de predição, ela vai fazer uma projeção aqui do que é provável, há várias soluções possíveis também, e se eu tiver uma nova imagem, eu posso projetar essa nova imagem que não participou do treino e tentar fazer uma inferência. Então, com base no atividade cerebral e na associação daquele padrão de atividade com um determinado score, eu posso, pegando um novo sujeito que não participou do treino, fazer uma predição para ele. Aqui, então, como é que a gente faz para avaliar esse tipo de estudo? Eu vejo o quanto que o algoritmo prediz, o índice predito pelo algoritmo bate com a pontuação real. Então, se o meu algoritmo é muito bom, significa que eu vou ter quase uma reta aqui. Aquilo que ele prediz está muito próximo da pontuação real. Então, para dar alguns exemplos, o nosso grupo tem trabalhado com isso por 10 anos, né? Vários artigos aqui que a gente publicou, mais ou menos uns 10, nesses últimos 10 anos. Eu vou falar de 2 principais, vou ter que ser rápida aqui, porque o meu tempo está estourando. O primeiro que eu fiz durante o meu pós-doutorado lá na Inglaterra, em colaboração com a Janaína, foi testar, nós tínhamos 2 grupos de adolescentes, os 2 grupos eram totalmente saudáveis, não tinham nenhum transtorno, mas alguns deles eram filhos de pais com transtorno bipolar, e alguns eram filhos de pais saudáveis e outros eram filhos de pais com transtorno bipolar. Então, a gente queria saber se essa metodologia já poderia encontrar alguma diferença em adolescentes totalmente saudáveis. A única coisa que variava entre eles é que alguns eram filhos de pais com problema, né, com transtorno bipolar, e os outros não. Eles viam faces emocionais e nós coletávamos a atividade cerebral deles. Eu vou passar um pouco essa figura, porque eu acho que não vai dar tempo de explicar, são alguns detalhes técnicos. E o que nós vimos? Que nós conseguimos uma acurácia de 75%, então foi uma acurácia relativamente alta, ou seja, nós acertamos em 75% quais eram filhos, que aqui HC é filhos de health control, né, de pais sem nenhum problema, ou filhos de pais que tinham algum problema de transtorno bipolar. Então, aqui é só para mostrar a probabilidade, o que está em azul eram filhos de pais sem problemas, vejam que está com mais probabilidade de ser realmente controle, e aqui, em vermelhinho, os que tinham probabilidade, os que eram filhos de pais com algum problema. Vejam que eles se concentram mesmo mais nesse lado da figura e eles têm mais probabilidade de desenvolver o transtorno. O mais curioso é que após um ano do experimento, nós usamos aqui um algoritmo gaussiano, então nós extraímos a possibilidade, qual era a probabilidade, quão confiante o algoritmo estava
de que que a classificação estava correta, né? Então você vê que aqui, ó, o algoritmo está super confiante em relação a esses sujeitos, mas na borda da função de decisão ele está menos confiante. O que foi interessante é que aqueles adolescentes, isso aqui todos filhos, todos que tinham um pai com algum tipo, com transtorno bipolar, aqueles em que o algoritmo estava muito confiante de que eles realmente eram filhos de alguém que tinha transtorno bipolar, apresentaram, de fato, significativamente mais sintomas psiquiátricos do que aqueles com que o algoritmo não estava com tanta certeza se eles eram mesmo filhos de pessoas com transtorno, né? Então, um ano após o experimento, 6 voluntários que eram filhos de pais com bipolaridade preencheram o critério para diagnóstico do transtorno mental, que nos levou a crer que realmente poderia ter alguma coisa ali no cérebro desses adolescentes que sinalizava vulnerabilidade. Tá, agora usando o critério de regressão, né, buscando biomarcadores e pensando numa análise dimensional dos transtornos mentais, então essa é uma ideia defendida pelo RDoc, de que as pessoas, na verdade, elas não são uma coisa ou outra, né, não existe uma categoria de patologias. O que existe é uma variação de sintomas. Então, a pessoa vai de controle até muito ansiosa. E nisso ela tem uma variação grande de sintomas, né? Então, essa é uma nova maneira de pensar na psiquiatria, ao invés de pensar em doenças categóricas, pensar em variações de sintomas. E aqui eu trago para vocês um trabalho que nós realizamos agora em 2019, onde nós fomos capazes de predizer o risco para transtorno bipolar na verdade, a nossa amostra tinha 56 jovens, e a gente chamou de amostra transdiagnóstica, porque eles não tinham nenhum diagnóstico específico, né? Na verdade, eles tinham vários, estão vendo aqui, ansiedade, depressão, trauma, alguns não tinham diagnóstico, alguns tinham mais de um, mas independente do diagnóstico, nós conseguimos fazer uma predição só com base na atividade cerebral dos indivíduos, se eles tinham, qual a probabilidade deles terem sintomas altos de mania, né? E isso foi importante porque os sintomas de mania têm muita relação com o transtorno bipolar, né? Então, e vimos também que o córtex pré-frontal ventrolateral, essa é outra coisa interessante, a gente pode ver quais regiões cerebrais elas contribuem para essa função de decisão, né? Para que quais regiões têm um peso maior para determinar essa função de decisão aqui, que encontra essa relação. Mais importante, e por isso que esse trabalho eu vou mostrar para vocês foi bastante premiado, nós replicamos ele com uma amostra independente. Vocês sabem que uma das grandes questões na ciência é a replicação. Então, nós conseguimos replicar isso com uma amostra independente, utilizando o cérebro inteiro, né? Ou utilizando só aquela região que a gente sabia que era mais importante, que é o córtex pré-frontal ventrolateral. Então, nos dois casos, a gente replicou o resultado, conseguimos fazer predição de mania nessa amostra transdiagnóstica completamente independente da anterior. Então, uma vez que esses sintomas de mania, eles predispõem a um transtorno bipolar, esses achados eles podem fornecer biomarcadores neurais para ajudar na identificação precoce do risco. Com esse trabalho, nós ganhamos o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia em 2020, na categoria Pesquisador Sênior, né? É um prêmio que é organizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, envolve vários países, Argentina, Brasil, Chile, e ganhamos também o 25 Mulheres Cientistas da América Latina. Esse trabalho foi um trabalho feito totalmente aqui no Brasil, pelo Orlando e Eliana, que são foram nossos alunos de doutorado, e nós conseguimos decodificar um traço de personalidade só com base no padrão de ativação cerebral também. Por questão de tempo, eu não vou ter muito como falar dos detalhes, mas vejam aqui, essa era a pontuação real de afeto negativo, que é o quanto que a pessoa vivencia as emoções negativas no cotidiano, e esse é o predito pelo algoritmo de reconhecimento de padrão, de machine learning. Existe uma relação significativa, e nós vimos, né, que o afeto negativo é a variável que envolve, né, a experiência das emoções negativas, e nós vimos que uma região interessante, que é a EBA, depois eu posso comentar um pouquinho melhor, mas que uma região bastante importante para a emoção, mais recentemente descritas, foi importante aqui para esse desenho experimental. Mas então, a gente usou a atividade dos sujeitos e conseguiu predizer um traço dele de personalidade, só com o cérebro.
Então, conclusões e perspectivas, a inteligência artificial aplicada em neuroimagem, ela pode ajudar a elucidar essas assinaturas neurais que representam vulnerabilidade a transtornos mentais. Elas podem se constituir em biomarcadores identificáveis, né, precocemente, para permitir uma intervenção precoce. E esses biomarcadores, eles podem auxiliar na prevenção do diagnóstico, prognóstico e na escolha do tratamento mais adequado aos pacientes. Há várias questões éticas, a primeira delas é que a inteligência artificial é imperfeita. Então, ainda acontecem muitos erros. O que acontece quando você diz que uma pessoa tem vulnerabilidade a um transtorno mental e ela não tem? E o que acontece o contrário, quando você deixa de dizer e na verdade ela tem, né? O erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Então isso é bastante sério. A outra questão também é que você não deve apontar uma vulnerabilidade se você não tem um tratamento para oferecer a essas pessoas. Então, como sempre me perguntam, eu digo, olha, é muito promissora a área, tanto que a gente tem ganhado prêmios, né, e como eu falei, a inteligência artificial é estratégica, né, para o desenvolvimento de um país, mas é preciso usar com muito cuidado e muito critério. Não deixem de ver, né, porque esses algoritmos, eles reproduzem, que tem bastante a ver com a segunda palestra que a gente vai falar agora, eles reproduzem vários vieses, né, então esse Coded Bias que está no Netflix é muito interessante, é um documentário feito por cientistas negras que observaram que os algoritmos não reconheciam o rosto delas por serem negras e quando elas colocavam uma máscara branca, de branco, né, por isso que tem essa imagem aqui, aí o algoritmo passava a reconhecer. E a utilização pode ser tão catastrófica que a Amazon desistiu de usar, porque a Amazon começou em 2015 a utilizar a inteligência artificial para recrutar novos funcionários, né? Porque tese seria o mundo ideal e iria analisar todos os parâmetros. O que eles viram é que a inteligência artificial reproduzia um viés de gênero e penalizava as mulheres na contratação. Já estourei meus 30 minutos, né, Marta? Já, professora, já sim. Tá, então eu só vou passar aqui bem rápido para dizer que agora a gente tem um trabalho que se chama Psicovida, onde a gente está investigando a saúde mental de profissionais que estão na linha de frente da Covid, né? Esse aqui é todo o grupo que faz parte do Psicovida, psiquiatras, neurocientistas, epidemiologistas, psicólogos, uma equipe muito grande. E nós estamos usando machine learning para fazer predição de transtornos mentais, né? O que pode ser fator de proteção e vulnerabilidade para esses profissionais que estão na linha de frente. Estamos fechando um artigo, não vou mostrar os dados porque não vai dar tempo. Esse é o nosso site. E eu gostaria então de finalizar aqui toda a equipe, tem o Labnec estendido, eu gostaria só de agradecer. Muito obrigada.